Ó Zé, faz lá aí um café, só favor. Olha, são 2. Obrigado. Antes do episódio começar, quero agradecer-te por estares nesse lado e mencionar que este episódio tem o apoio do Fotofest de Cantanhede. No passado dia 14 de outubro de 2023, estive presente no Fotofest de Cantanhede enquanto moderador de uma conversa com 3 fotógrafas e é essa conversa que vais ouvir aqui hoje neste episódio. Aproveito também para mencionar que o som captado que vais ouvir aqui foi-nos fornecido pela equipa de som do evento e que o vídeo foi gravado por nós. E sem mais demoras, aqui fica o episódio 138 do podcast Conversas Café. Boa tarde, vamos então começar. Estão prontas? Sim. Para quem não conhece o projeto, o podcast Conversas Café é um podcast sobre fotografia e vídeo, dar a conhecer um pouco do que é que se faz em Portugal nessas áreas. O projeto já tem 3 anos, já vai com 137 episódios. Este, basicamente, estamos a gravar também, vai ser o 138. E nestes episódios eu começo sempre de uma forma sutil, umas perguntas que parece que não têm nada a ver com a área, para também quebrar o gelo, porque não é fácil estar nesse lado. Quem está habituado a apresentar às vezes é fácil de apresentar, mas eu também ponho nesse lado porque também sou fotógrafo. Eu sei que às vezes é complicado estar nesse lado porque não sabemos bem as perguntas vão ser feitas, porque isto não é nada programado, elas não sabem perguntas que vou fazer, por isso posso fazer umas rasteiras, não vou fazer, prometo. Mas a pergunta que eu quero começar é: o que é que preferem? Pizza ou hambúrguer? Pizza, sim. Pizza? Pizza. Ok, boa, pizza. Isto é uma boa forma também para testar os microfones, não sei se conseguimos ver se o áudio está a sair ou não. PC ou Mac? Mac? PC. PC? Mac, ok. Aqui um equilíbriozito. Para terminar, aquela parte mais geek na parte da fotografia e do vídeo, que marcas é que vocês usam para fotografar? Fuji. Fuji? Nikon? Sony? Ok, então está assim, está bom, está o mercado basicamente todo aqui, é bom. Já vi também algumas câmeras na plateia, por isso assim é bom. Isto é uma forma que eu faço sempre para quebrar o gelo, não é? Tipo, é assim muito mais fácil. E eu queria começar aqui a pergunta com... Deixa cá ver, por quem é que podemos começar? Podemos começar, se calhar, com o Dai. Falamos contigo para começar, para falarmos sobre a tua exposição. O que é que fez fazer esta exposição? E eu acho que vou ser audaz e dizer que faz todo o sentido também fazê-lo, e também temos uma visão diferente, se calhar por seres mulher. Quer começar a abordar esse tema? Sim. Bom, Mais Mulher, ele surgiu... Tá bom, som? Vocês estão ouvindo? Tá baixo? Tá bom? Continua a falar, sim, que ele vai... Sim. O Mais Mulher é um projeto que eu desenvolvi em 2013, junto com uma fundação de mulheres com cancro de mama no Brasil, né? Como eu fotografo mulheres há muitos anos, eu comecei a perceber que todas nós temos insatisfações. E todas nós temos superações, todas nós somos bonitas de alguma forma, que muitas vezes nós não vemos dessa forma, porque nós somos tão comparadas o tempo inteiro uma com as outras com a televisão, e somos tão críticas, enfim, que às vezes o lado bom nós não vemos. Então, eu, começando a fotografar mulheres, eu comecei a perceber que através da fotografia, elas se enxergavam, elas se viam de uma outra forma, elas tinham um resgate de autoestima de outra forma. E quanto mais eu fotografava nesse lado boudoir, que é o tipo de fotografia que eu faço, que é um tipo de fotografia sensual, feminina, mais elas se descobriam. Então, assim, eu tenho imensas histórias de superação, de como começaram a se relacionar, por exemplo, ou como quebraram alguma barreira, sabe? Então, isso me deu muita força para ir crescendo o projeto Mais Mulher, que antes era voltado para cancro, depois eu fiz uma edição cancro de mama, depois em 2019 eu fiz uma edição para vários tipos de cancro, que eu fiz parceria com uma médica oncológica aqui em Portugal, e esse ano eu resolvi trazer outras histórias, até porque muitas das mulheres que estão ali, se eu não me engano 3, se eu não me engano, já eram minhas clientes, e como a gente conversa muito durante a sessão, elas me contavam as suas histórias, as suas superações, eu falava, nossa, como você está linda e você não está impactada por conta disso. Então eu falei assim, bom, então acho que eu vou mudar um pouquinho o Mais Mulher para fazer com que tenhamos essa identificação, né? Tipo, eu tenho essa exposição, ela está rodando faz um ano, agora em setembro, e é muito curioso como eu vejo as mulheres falando assim, eu tive esse problema, eu tive cancro, a minha mãe botou o saco de colostomia, eu tive que superar isso.
e muitos retornos positivos nesse sentido, do tipo, elas são lindas, apesar de não seguirem o padrão de beleza que muitas vezes lhes é imposto, né? Então, acho que isso é um mote e uma força que eu tenho, os relatos e o feedback que eu recebo em relação às pessoas que se identificam, porque, para mim, é uma reflexão do que realmente é bonito. Sim, isso é um trabalho que eu vejo, teu parabéns por esse trabalho, e é um trabalho também que tens de, se calhar, falar com elas para também ajudar-elas a terem empoderamento, ou seja, de confiarem nelas mesmas, porque não só és fotógrafa, mas tens de ser, não quero dizer psicóloga, não é? Sim, mas percebes o que eu estou a dizer? Eu percebo. Entrar quase dentro desse meio para elas sentirem-se confortáveis, porque de certeza não é fácil elas estarem, por exemplo, aqui no meio de Cantanhede, de certeza. Não, assim, eu tive, acho que um pouco de sorte que todas essas mulheres, elas se sentiram confortáveis, porque eu expliquei, olha, o projeto já existe, esse ano eu quero fazer um upgrade, eu quero fazer uma exposição, ou seja, a nossa visibilidade vai ser muito maior, no entanto que algumas já foram para a televisão, falar das suas histórias, enfim. Então, todas elas, eu acho que tiveram, inclusive uma é a minha mãe, depois eu digo quem é, todas elas tiveram essa questão já, tipo, lidaram muito bem com essa situação dessa exposição. E muitas delas fazem esse trabalho na internet mesmo. Não, obviamente, né, divulgando fotos de lingerie de boudoir, Sim. mas essa questão de conscientização. A Andréia já faz, que tem um saco de colostomia. A Catarina, que teve uma doença na medula e hoje utiliza a cadeira de rodas também, faz um trabalho muito grande de conscientização. Então, acho que eu tive um pouco de sorte de encontrar mulheres que estavam dispostas a falar sobre essa questão de conscientização mesmo. Porque eu acho que a beleza é a diversidade, né? Então, sim, tratar sobre isso, eu acho que eu tive sorte de encontrá-las também. E sentes, isto é uma pergunta quase óbvia, mas sentes que também o facto de seres mulher foi muito mais fácil essa abordagem? E até nas minhas próprias clientes, muitas falam assim, eu estou fazendo essa sessão com você porque você é mulher, porque você trabalha com as fotografias boudoir de uma forma de que não tem objetificação do corpo, porque essa fotografia é de mulher para mulher. Então, o fato de eu ser mulher, às vezes, eu pergunto sempre, né? Tem uma abordagem, uma conversa, e elas não me contam coisas que incomodam no corpo delas, mas eu sou mulher. Eu sei o que pode incomodar no corpo delas. E, às vezes, uma questão corporal, elas não precisam falar. Mas o fato delas se comportarem de tal forma, de se esconderem de tal forma, tipo, já faz com que eu perceba. Talvez, não vou generalizar, mas os homens não têm essa sensibilidade porque não sabem quais são as questões que nós estamos preocupadas, ou com medo, ou com vergonha. E, então, assim, tem toda essa questão de sensibilidade para poder entendê-las, muitas vezes, coisas que elas não dizem. Sim, faz todo sentido. Sim. Agora, passando aqui a voz a uma das Anas, eu quero falar um pouco sobre o trabalho que tu fizeste fora de Portugal. Como é que foi, por exemplo, a abordagem de seres uma fotógrafa com A, ou seja, seres uma fotógrafa mulher? Sentiste alguma... foste tratada de forma diferente? Nunca sentiste isso? Gostava de saber um pouco sobre a tua opinião sobre esses assuntos, para depois também passarmos à frente neste tema. Porque isso às vezes, por exemplo, hoje em dia já é cada vez mais comum ver fotojornalistas de ambos os sexos, seja, por exemplo, penso muito na guerra na Ucrânia, mas gostava de saber a tua visão, como é que foi quando fizeste esses trabalhos. Sentiste algum receio? Bom, uma abordagem que foi de uma forma diferente? para aqueles que não conhecem, eu faço um trabalho que busca tradições de comunidades que são grupos, minorias étnicas, para já, essencialmente na Ásia. Isso tem uma razão de ser, que mais tarde posso comentar. E para se chegar a essas comunidades, o fato de ser mulher, se calhar facilita até, porque nas tradições o domínio masculino prevalece, não é? E quanto mais tradicional, mais marcada é essa diferenciação de papéis de gênero nas comunidades. Então, a mulher visitante é vista com menos desconfiança e é um fator menor de ameaça, não é? Então, as comunidades estão muito mais tranquilas em receber uma mulher desconhecida,
não é? Que vem de um mundo que eles não, né? Tudo que é diferente é estranho. Então eu sou diferente e estranha para eles, mas acho que o fato de ser mulher tem menos barreiras e o fato de eu lidar primeiro com as mulheres e com as crianças, né? Visito escolas, falo com mulheres, isso acaba por ser uma porta de entrada suave e delicada e aberta. Então, as mulheres e as crianças, quando chegam lá em casa e comentam que esteve lá uma estrangeira na escola, ou não sei onde, ou no mercado, quebra resistências em pessoas que são mais fechadas. Então, eu penso que ser mulher, especificamente no contexto do meu trabalho fotográfico agora, neste momento, né, que eu já tenho 15 anos de história e nem sempre foi nessa área, neste momento facilita. E, inclusive, fez-me agora lembrar de uma situação que passei por uma comunidade cigana por acaso, no Paquistão, na minha última viagem. E, curiosamente, a recepção foi de muita festa e alegria das mulheres e das crianças e de muita reserva entre os homens. Ok. E eu demorei a identificar que a razão não era exatamente pela minha presença, mas do meu condutor, que eu ia passar de carro. Então, levei algum tempo a perceber isso, mas assim que eu percebi e tirei eu era um guia, né? Assim que eu tirei do cenário, a situação foi muito mais relaxada e já consegui fotografar e interagir assim de forma breve com eles. A vida toda, basicamente. Então, o homem teve que sair do cenário. Mas eu fui aceito naquele momento, foi breve, não foi uma interação longa, mas serve de exemplo aqui para o que nós estamos a tentar compreender. Sim, porque é engraçado ver essas diferenças, porque já falei com vários, por exemplo, fotojornalistas que trabalham também nessa área e é engraçado vermos estas diferenças de caso para caso, pessoa para pessoa, nesse caso, e o teu foi esse que é super interessante. E antes de avançar, queria só perguntar aqui se as pessoas sabem o que é uma sessão boudoir, porque saltei, mas que podem não saber o que é. Todos sabem, não sabem? Eu posso Um rapaz disse que abanou a cabeça de dizer que não, por isso se calhar podes tentar explicar. Claro. O boudoir é um estilo de fotografia voltado para o feminino, para a mulher, onde trabalha com fotografias sensuais. Já existe há muitos anos, algumas pessoas acham que isso é novo, é moda, não. Isso foi em 1920 por um francês, enfim, significa quarto, né, tipo em francês, por isso o termo. Então, esse é um segmento dentro da fotografia. E eu trabalho esse segmento não só especificamente pela questão do boudoir, mas eu utilizo ele como um resgate de autoestima feminino, ou seja, para que as mulheres se vejam de uma outra forma, com outro olhar, através da fotografia, com esse aspecto do sensual. E o sensual não significa nu, não significa de lingerie, não significa. Eu tenho sessões boudoir de mulheres totalmente vestidas. É muito mais um trabalho de sensualidade, de como elas conseguem se ver de uma outra forma, e especificamente do que a falta de roupa, vamos dizer assim, né? Então, o boudoir não é a falta de roupa, é a questão da sensualidade que é transmitida por cada mulher. Obrigado pela explicação. Acho que conseguimos responder. Passando só, mais uma vez, aqui o microfone para ti. Explica só um pouco como é que é o teu trabalho quando vais a essas zonas. Tu costumas levar logo a câmera e dizer que és fotógrafa, baixas a câmera, porque já vi várias histórias sobre vários fotógrafos que têm abordagens diferentes. Eu acho que é interessante falarmos um pouco sobre isto, porque às vezes nós aqui, acho que a maior parte das pessoas, quando tem acesso a certas imagens, ou vêem em revistas, ou vêem nas notícias, por exemplo, agora, infelizmente com as guerras, vê-se muitos repórteres de imagem, as luzes ou os coletes à prova de bala, dizer press, com as câmeras, seja o que for, mas muitas vezes não é assim. Eu queria saber, no teu caso, como é que foi essa abordagem, como é que começou esse projeto, e essa abordagem foi logo assim a pé juntos, por assim dizer. Ou seja, se chegaste lá e logo com a câmera. No meu caso, eu não começo a fotografar imediatamente, porque a fotografia não é o fim, ele é um meio para chegar
a parte que é melhor e que é mais estimulante, que é a história. Então, a fotografia e a história andam juntas. E se eu não tiver aqui algum cuidado com a fotografia, eu corto a possibilidade de haver história. Então, eu poderia ir a comunidades tradicionais que são visualmente lindas, né, em termos de adereço, em termos de postura, em termos de traços físicos. Poderia fazer os meus retratos e as fotografias de rua ou o que for. Voltava com um portfólio para casa, se calhar até giro. Mas isso agora já não me basta, porque eu quero mais qualquer coisa. Eu, quando chego de volta a Portugal, eu quero partilhar com as pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que eu, qualquer coisa a mais, para além do retrato. Eu quero trazer aquelas realidades para cá, mesmo porque elas já estão no fim. Lamento dizer, porque as comunidades tradicionais, e há pelo mundo todo, eu costumo dizer que elas têm um modelo de identificação que é o ocidental, né? O americano, o francês, o alemão, que tem um estilo de vida que parece de sonho, né? Então, eles têm o ocidental como uma referência, um modelo, e quanto mais perto, quanto mais contato eles têm com esse modelo, através da internet, da televisão, ou o que for, mais eles desejam ser igual e não semelhante aos seus pares. Então, as tradições, mesmo não só em termos visuais, mas de comportamento e de estilo de pensamento e de projeto de vida, tendem a se aproximar ao ocidental, e as tradições, mais cedo ou mais tarde, vão se perder. Então, desculpa, eu acabei por perder o fio, a meada da pergunta. Sim, basicamente era como é que era a tua abordagem com, por exemplo, se for uma tribo, se for uma aldeia que vais fazer o trabalho, aparece logo com uma câmera, como é que lidas com essa situação? Exatamente, e o ponto que eu queria chegar e acabei por me perder é que o portfólio não me basta, certo? E a história eu não tenho como provocar, eu não tenho como planear, e elas acontecem espontaneamente. Então, para fazer o que eu faço, eu preciso de muito tempo. Então, eu não vou para ficar uma semana com uma comunidade, porque uma semana não é suficiente para eu ganhar a vontade na interação com as pessoas, mesmo por causa da barreira linguística. E o trabalho demanda tempo. Do trabalho que eu vou apresentar amanhã, que é o livro Kalash. O Kalash é o nome da comunidade, é o povo Kalash. Eles ainda preservam a tradição no Paquistão, nas montanhas do Paquistão. Não são muçulmanos, são animistas. Mas eu praticamente precisei de quase 2 meses para trazer as histórias que eu trago e que vou apresentar amanhã, que são 13 histórias diferentes sobre a cultura, sobre os rituais de purificação das mulheres e dos homens, e de iniciação das crianças, e o que é que fazem nos funerais ao longo de uma semana, os animais que sacrificam, como é que convidam os deuses para virem se alimentar no templo num dia X, 7 dias antes do solstício do inverno. Então, tem todo aqui uma série de fatores culturais que um visitante não compreende se estiver lá de passagem, né? Que demora tempo para compreender os conceitos e a forma de pensar da comunidade. Então, eu vou com calma, sinto o momento certo de tirar a câmera. Eu sou tímida, não sou de chegar e tal. Não, eu acho que tudo tem seu tempo. Mas, em geral, as pessoas são receptivas à fotografia.
a não ser que tenha aquele fator da desconfiança. Claro, né? claro, faz todo sentido. Às vezes demora-se um bocadinho para conquistar a confiança, mas no final, principalmente, né, a Ásia é uma maravilha para quem gosta de fotografia de pessoas e de retratos e rua, porque as pessoas não têm esse pé atrás da coisa dos direitos individuais e direitos de imagem e peraí, esse espaço aqui é meu, esse aqui é o teu, fica aí, não entra aqui, né? Não tem de assinar um RGPD. O asiático não é assim, ele interage, ele sente-se honrado, sente-se orgulhoso de tu entrar na casa e ter interesse de tomar um chá e de fotografar a casa dele, mesmo que não seja uma casa bonita e decorada. Então, são maneiras de pensar diferentes das nossas. Eu queria só repetir uma coisa, porque eu acho que é importante mencionar novamente. Quanto tempo é que esses trabalhos levam? Ou quanto tempo é que estás lá no terreno? Disseste há pouco disseste, acho que foi 2 meses, se não estou erro, não foi? Ou pode ser? O último foi quase 2 meses com a comunidade, né? Fiquei 3 meses no Paquistão, o primeiro mês no norte, mas não tem tempo, tanto que eu, quando viajo, nunca compro o bilhete de volta. Eu viajo com a vontade, com a liberdade, e sem planos, sem marcações, sem reservas, nem nada, e deixo o fluxo do acontecimento natural. Mas, para dar uma ideia, o trabalho anterior, que foi o que eu expus no livro Outros Mundos, eu estive fora 1 ano, 1 mês e 1 semana. E estão lá 12 histórias de países diferentes e diversificados, né? De comunidades diferentes, de vivências diferentes. E há muitos que ainda não publiquei, porque agora veio o Kailash à frente. Claro. Que dominou o cenário, né? E eu decidi fazer esse livro especificamente sobre a comunidade, e as outras histórias vão ter que esperar uma outra oportunidade. Mas o tempo, respondendo mais diretamente, é o tempo que tiver de ser. Como, por exemplo, entre essas duas, eu já fiz outras 2. Uma delas foi na comunidade de refugiados do Bangladesh, e lá estive 1 mês e meio, e não consegui cumprir todo o meu objetivo. Foi difícil entrar nos campos de refugiados, e o segundo motivo foi que tive que sair às pressas para conseguir chegar a casa quando iniciou o Covid. Isso para dizer que o tempo é o tempo que tiver de ser para chegar à meta. Sim. Espero não tenha partido a câmara. Antes de passar para ti, Ana, só que última questão, sei que tu estás a fazer muitas, mas isto tem que saltar aqui. A batata também, passar a batata, quero dizer. Eu acho que é importante falarmos sobre isso, porque muitas vezes quando se fala em fotografia, principalmente para os mais jovens, até pode-se dizer que as pessoas da minha geração ou mais velhas também, hoje em dia com as redes sociais consumimos tudo muito rápido, por assim dizer. Mas estes trabalhos não são, as pessoas pensam que os fotógrafos, fotojornalistas, ou fazem o vosso tipo de trabalho, principalmente mais o teu e também da Ana, que é só chegar lá, tirar a foto, ok, mal às costas, lá vou eu para o próximo trabalho. E não é. São trabalhos que levam o seu tempo por algo que tu disseste, e bem, agora também para terminar. É por isso que eu gosto do podcast, porque dá depois para aproveitar certas coisas e ir buscando. Tu disseste que estiveste num campo de refugiados, tentaste ficar lá mais algum tempo, mas depois não conseguiste, se calhar, acesso a algumas partes. É tal coisa, se uma pessoa tem mais tempo, poderá ou não ter esse acesso. E eu acho que isso faz tudo parte desse trabalho. Estando numa comunidade, estando 1 semana ou estando 2 meses, com 2 meses dentro da comunidade, de certeza vai-se ver mais coisas. Vamos ter, vamos abrir mais portas, por assim dizer. Isso é muito importante também para trazermos para casa, tanto para o trabalho, seja pessoal, lançar um livro, ou também para dar a conhecer ao mundo. Exatamente. E isso é mesmo muito importante. Também para darmos valor ao que muitos fotógrafos e videógrafos fazem quando vemos, seja na televisão, nas revistas, nas grandes reportagens, perceber que aquilo é literalmente uma grande reportagem e aquilo não foi feito num dia, aquilo foi feito mesmo em meses. Então acho que estás de parabéns, e quem faz esse trabalho está mesmo de parabéns, e espero que continuem a fazê-lo, porque é mesmo muito, muito importante. Obrigada. Saltando agora, passando aqui o microfone para ti, Ana, também. Ana Brígida, fala-me um pouco sobre a exposição que tens aqui presente, e podemos, se calhar, depois agarrar a partir daí, sobre o teu trabalho. Okay.
Então, este foi um trabalho que foi feito já há bastante tempo. Eu iniciei o trabalho em 2015, sendo que é sobre 3 bairros, 2 na Amadora, portanto o 6 de Maio e Santa Filomena. Estes dois bairros foram feitos entre 2015 e 2017, que sendo que foi quando também foi publicado no público uma história que também continha estas imagens e as histórias de algumas dessas pessoas. E depois, mais tarde, em 2019, fiz sobre um outro bairro ali em Camarate, que era o bairro da Torre, que era basicamente com a mesma situação, portanto eram as demolições dos bairros e o realojamento das pessoas, ou não. Sim. Não é? Portanto, as condições em que as pessoas têm de viver diariamente em bairros que um dia vão desaparecer e que neste momento já não existem. Então esse é o trabalho que está aqui ali na Câmara. Sim. Claustros. Vou só tocar na parte, novamente, como eu fiz mesmo a pergunta à Ana, sobre o facto de seres mulher e entrares lá, sentiste alguma resistência? Não. Como o tema aqui do evento é olhar mulher, não sentiste? Sentiste que alguma diferença ou nunca houve nenhuma abordagem? Acho que, em geral, eu acho que talvez em fotografia documental e em fotojornalismo, talvez existam alguns temas que sejam mais fáceis ser uma mulher chamada para fazer o trabalho ou sendo nós como mulheres a entrar no tema, não é? Uhum. E se calhar um homem conseguiria da mesma forma, mas talvez demorasse um bocadinho mais de tempo, como existe também o contrário, ou seja, determinados temas em que um homem entra muito mais facilmente e uma mulher demoraria mais tempo, não é? Uhum. Podemos ir à comunidade muçulmana, por exemplo, que aí claramente que existem 2 abordagens que podem ser feitas, mas acho que nós mulheres muito dificilmente faríamos a parte dos homens, ou melhor, se calhar mais os homens dificilmente faziam alguma coisa dentro da parte das mulheres. Das mulheres, portanto, sim. acho que existem sempre, não acho que exista uma diferença a nível do olhar fotográfico, mas acho que a nível de Se calhar, acessos, acesso, sim. talvez Em algumas culturas, se calhar, Estou de sim. acordo. e neste caso, neste trabalho específico, não senti que houvesse Uhum. alguma diferença. Talvez se for a pensar muito sobre o assunto, não é? A maior parte destes bairros também existem muitas pessoas ligadas à droga que se sabe que são as pessoas que estão mais a controlar as entradas, não é? Nos bairros. E talvez possa ter havido algum facilitismo por eu ser mulher, por não me acharem uma ameaça. Ameaça, sim. Talvez. Mas Sim. Mas não é algo sim, que não é por aí. significativo, Sim. não é Já iria voltar a esse trabalho, quero só voltar ao facto de teres. Voltar não, ir até a Ásia, tu estiveste na China. Como é que foi a tua experiência lá? Também sentiste alguma barreira? Nunca sentiste aí? Se calhar. Na China sente-se muitas barreiras, mas não é só por ser mulher. Sim, 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 sim. Porque na altura que eu fui para lá, foi na altura em que basicamente houve o bloqueio do Facebook, do YouTube, ou seja, eu estava lá a estudar, não é? Na altura nós tínhamos de fazer um projeto de final de curso e eu lembro-me que era super difícil, por exemplo, de fazer uma pesquisa até sobre temas, não é? Eu tentava ter algum tipo de ideia, ou via nas notícias que havia, por exemplo, não sei, minas de carvão que tinham colapsado. Eu pensei, olha, talvez falar sobre as minas de carvão aqui na China. A pessoa faz primeira pesquisa, clica no Enter, só pontos de interrogação. Ou seja, era impossível fazer, ou seja, era mais difícil, mais por estas questões. Sim. Isso foi em que ano? 2008. 2009, desculpa. Então, mas eu adorei a minha experiência na China, porque depois fiquei lá mais um ano ainda. Sim, sim. Então, Sim, mas é engraçado ver essa dualidade, não é? Que muitas vezes nós não temos noção e é bom também as pessoas como tu vão para lá e conseguem também ter essa experiência e depois ficaste lá também a trabalhar mais algum tempo, não foi? Sim. Acabaste Fiquei lá mais um ano. Eu queria trabalhar lá, no final é difícil, eu também tinha 21 anos e não tinha os contactos que tenho hoje em dia, portanto, quando eu estava lá a tentar ser fotógrafa, o que aconteceu foi uma coisa muito engraçada,
que chegou a um ponto em que já não estava a conseguir nada, precisava de dinheiro, e então pensei, bem, vou ser figurante num filme chinês. E então foi o meu trabalho, foi ser figurante num filme chinês, e por acaso fui fotógrafa, porque eles acharam por bem, fizeram assim, porque aquilo era sobre espionagem, e era um momento em que toda a gente estava a descobrir na sala de detetives que a Red Army fazia parte pronto, uma das pessoas tinha sido descoberta como sendo da Red Army, e então eles estavam a dar uma conferência de imprensa. Então nós éramos os jornalistas, e de repente eles olham para mim, pumbas, tem uma câmera. Sei, pelo menos eu sei fazer isto. Pelo menos tens cara fotógrafa, isso já ninguém tira. Mas nessa altura acabei por aproveitar o tempo que lá tive, como não consegui muita sorte com o trabalho. Acabei por fazer projetos que me levaram a ter mais portfólio para depois, quando voltasse, porque eu cá tinha trabalho. Sim, e falando agora na realidade aqui em Portugal, e também falando do trabalho que fizeste, a exposição que tens aqui em Cantanhedes, também é importante falar sobre o facto de não é preciso ir só lá fora, como falámos aqui no caso da Ana, para fazer bons trabalhos necessários de fotografia documental. Sim. Porque fotografia documental, como eu disse há pouco, é aquela coisa, vamos para o Instagram, agarrando, pronto, não querendo massacrar o Instagram, mas fazendo aquele swipe rápido, vemos rápido, ok, é triste, é giro, seja o que for, e seguimos em frente, mas são trabalhos necessários. Não querendo trazer aqui nomes que não estão aqui nem palco, mas durante o Covid muitos colegas vossos, meus também, fizeram esses trabalhos de documental de Covid, foram muito importantes. E eu acho que é importante este trabalho documental continuar, e esse trabalho que tu fizeste da habitação, que hoje em dia então é muito falado, não é? E como tu mencionaste, fizeste desde a parte de uma zona da Amadora. Acho que não é preciso sair de Portugal para ir atrás desses trabalhos. Agarrando nisso que estou a dizer, queria saber como é que foi a tua abordagem, porque como tu disseste, podia haver lá traficantes de droga, ou seja o que for. Não precisas de ir, como é óbvio, olha, comecei assim, comecei assado, mas a tua abordagem inicialmente era baixar a câmara, falar com eles, depois ir tirando fotos, como é que isso ocorria? Quase pedias permissão a eles, mas sem te pedir permissão, sei que me entendes, estavas lá presente e depois aí fotografavas, ou eles sabiam que estavas para aquilo e já estavas naquela, olha, vou fotografar. Percebes o que eu estou a dizer? Não sei se... Sim. É que é difícil de responder porque ia sempre... Todos os dias eram diferentes. Ou seja, sendo que eu tive durante 3 anos a fotografar 3 anos? Nesta zona. Não ia todos os dias, obviamente, estamos a falar de... Se calhar havia meses em que ia uma vez, havia meses que ia 3. Era um bocadinho quando tinha tempo, quando também tinha vontade, porque estas coisas também são... psicologicamente também são muito fortes, não é? Então, às vezes, nós não temos a energia que é preciso dar também para as pessoas com quem estamos a falar, não é? Então também nós temos de estar bem para este tipo de trabalhos correrem bem, não é? Ter estômago, não é? Também, se calhar. Ter estômago, claro. E então dependia sempre. Quando a senhora das maçarocas estava logo na entrada do bairro, às vezes até iniciava com a conversa outra vez com a senhora das maçarocas, que já, entretanto, já me conhecia, era eu a comer maçarocas. Muitas vezes, logo no início, a máquina nem sequer está à vista. Então, ia sendo um bocadinho também como é que eu me sentia à vontade no espaço, também em relação à malta, portanto, a esses controladores das entradas. Também foi uma questão de começarem a conhecer-me, de eu começar a falar com eles também, ou seja, já existe quase um consentimento de parte a parte, tipo, quando as pessoas me viam a entrar, eu também já dizia olá. Acaba por ser uma pequena aldeia, não é? Como no nosso bairro, nós já dizemos olá aos nossos vizinhos, quando passamos muito tempo a ir aos próprios sítios, também acontece a mesma coisa, não é? Então, Dependia muito, sim. Às vezes ias logo com a câmara, depois também existem ali determinadas zonas, por exemplo, no 6 de Maio, quando eu passei mais tempo, mais para o fim, porque cada vez mais havia menos casas e com menos casas havia mais degradação. Então havia muita gente toxicodependente que não era do bairro, mas que ia lá comprar, então as coisas começaram a ficar um bocadinho mais... pesadas, sim. Um bocadinho mais pesadas, então talvez não me sentisse logo tão à vontade logo desde o início, então dependia muito dos dias. Sim, agora fazendo uma pergunta às 2 Anas, não te estou a excluir, é só para terminar esta parte. Vocês, não sei se aconteceu pedirem para baixarem a câmera em alguma situação, e se pediram, qual foi a vossa reação? Foi de respeito?
Foi tentar sacar alguma coisa, tirar aquela foto rápida? Como é que... Complementando, Sei que isto vai depender muito das situações, não é? Mas é só tentar também... complementando que isso, Acho que não está. Sim. Tá sem som. complementando o que a Ana disse, eu crio uma estratégia pessoal de abordar as pessoas e saber se elas estão receptivas à fotografia ou não. Imagina se eu estou andando na rua e vejo uma cena que a pessoa está uma atividade qualquer, está a fazer qualquer coisa, está a interagir, eu não vou parar e pedir, olha, posso tirar uma fotografia? Ela vai dizer sim, e põe-se assim, ereta, com os ombros de frente para a câmera, e eu perdi aquela oportunidade daquela expressão tão gira, né? A leitura corporal já é outra, e passou, o momento passou. Então, eu não faço isso. Se tenho dúvida que a pessoa vai aceitar ou não, eu deixo que ela veja a câmera. Se estiver com a alça voltada para as costas, põe à frente. Se estiver na mala, põe no ombro. Deixo, ou se estiver aqui, pego nela. E só a resposta corporal da pessoa diz-me se ela aprova ou não a fotografia. Porque com o tempo aprendemos a ler. E se ela não está receptiva à fotografia ou ao retrato, vê-se logo. Mas, se ela estiver receptiva, ela passa os olhos pela câmera, finge que não vê. E ficamos bem os dois lados, porque ela não perde a naturalidade, às vezes até dá um jeitinho para ficar melhor, mas não perde a naturalidade do que está a fazer e deixa-me. Então, eu consigo capturar aquele momento da forma original. E se for no momento mais intimista, como dentro de uma sala e a pessoa está à minha frente, exige um bocadinho mais, mas eu utilizo a mesma estratégia e ela funciona. E raramente eu tenho recusas. Raramente. É por isso que eu gosto tanto da Ásia. As pessoas não têm, a não ser que seja muçulmano mais fechado, a hipótese da coisa resultar bem é muito grande. E recusas, se houver, olha, não ficamos chateados, não tiro. Seguir em Você frente. continua a sua vida, eu continuo a minha e tudo bem. Mas há uma situação aqui, outra ali, que tipo eu estou no mercado tribal e uma mulher, eu queria fotografá-la, tradicional, bonita, e levei-a para um lugar único, passível de tirar um retrato decente ao meio-dia. Tirei a fotografia e uma segunda sempre entrar à frente, sempre entrar à frente. Eu disse, espera aqui um bocadinho, eu já lhe faço o retrato. Sempre, de uma forma assim um bocado estranha. E eu, olha, quando de tanta insistência, fotografei. Assim que eu fotografei, ela pede dinheiro. E para mim não tem piada. Retrato pago não tem piada, muito menos com aquela postura agressiva. E eu disse-lhe, olha, eu não pago pelo retrato. Já nem lembro como é que falei, porque ela só fala o dialeto dela e eu só a minha língua, né? Acho que é aquela língua internacional que é de fazer assim. Acho que todos percebem o que agora é que é. já não me lembro como é que eu consegui comunicar essa ideia. Sim, é um indiano mais jovem que me ajudou a traduzir. E eu disse-lhe, o que faço? Eu imprimo-lhe um retrato e ofereço. E ela aparentemente aceitou. Quando eu fui imprimir a fotografia, o Bluetooth da câmera para a impressora não fazia o link. E aquilo demorou um bocado a fazer A ligação a ligação, né? E ela perdeu a paciência e chegou uma frente, assim, com uma postura agressiva e desafiadora, me pegou na câmera, ameaçando quebrar a câmera. E eu
não sou de entrar em pânico em situações dessas. O que fiz foi crescer, né? Eu estava a fazer alguma coisa, em vez de afastar, eu aproximei e cresci em cima dela e digo, tira a mão da minha câmera. Não sei como é que eu disse isso, é que ela percebeu. E não sei se apaguei o retrato, o que foi, mas eu sei que ali o meu stop funcionou. E essas coisas eventualmente podem acontecer. Mas é um caso... Em Marrocos me aconteceu de um sujeito na praça ameaçar com uma postura meio bastante esquisita. Estava lá, sei lá o que ele estava a fazer. E exigiu-me dinheiro. E eu virei a câmera, apaguei a fotografia à frente dele. É agilizar a situação, não escalar, basicamente. Sim. Tem a solução para tudo. Sim. No teu caso, nunca... Sim, muitas vezes. Sim. Também situações, se calhar, assim, que resolves, se calhar, apagar a foto, ou dizes não apanhas, ou... Sim, é isso. Por exemplo, ainda, tivemos agora em Marrocos a fazer um guia... Repete só outra vez onde é que estiveste, desculpa. Acho que está, agora está. Tá, Acho que o som não estava a seguir, sim. Acho que depende muito dos sítios, como a Ana estava a dizer. Em Marrocos, por exemplo, é o pão nosso de cada dia. As pessoas estão muito habituadas ou a receber dinheiro ou a não querer de todo, porque acho que talvez já foram muito massacrados com fotografias de turismo, de turistas, de guias, de tudo. Então acho que já estão muito massacrados com isso, então já não estão... Eu confesso que quando me disseram, Ana, vais a Marrocos fazer um guia, eu fiquei assim, porque eu pensei, fotografar em Marrocos vai ser terrível. Porque é difícil. É difícil, dos que eu já estive é o pior. É o mais difícil. Rua, não é? Sim, ser coisas combinadas em que uma pessoa já sabe que vai encontrar com pessoa X, pessoa Z, não é? E estas coisas todas funcionam muito bem porque as coisas estão combinadas. Sim, tem o guia ou o spotter. ou de rua em Marrocos é difícil. E então, claramente que ali aconteceram milhares de nãos e aquelas fotografias são aquelas que ficam na cabeça. Aquelas que teriam ficado incríveis, aquelas que nós fazíamos com o filme, que entretanto o filme ficou perdido porque alguma coisa aconteceu, uma pessoa lembra-se muito bem daquelas fotografias porque ficaram perdidas no rolo, são aquelas que uma pessoa se lembra também, aquelas que não podem acontecer, não podem, dizem logo, não. Uma pessoa tenta fazer da mesma forma como estavas a dizer, não é? Uma resposta corporal. Sim. Mas lá a resposta corporal muito mais facilmente é um não. Mas isto, pronto, estou a falar de Marrocos, como também existem outras situações, como posso... As coisas também mudam muito rapidamente às vezes. Em jornalismo, por exemplo, e em trabalhos mais sensíveis, nós ainda no início do ano tivemos a fazer um trabalho sobre o olival intensivo ali em Beja. E aquilo está muito ligado também a muitos imigrantes que estão em situações muito precárias de habitação, que estão em prédios abandonados, mas que os donos dos prédios cobram na mesma renda para estas pessoas viverem dentro destes apartamentos. E então, lembro-me perfeitamente que ninguém nos queria levar aos apartamentos, porque uma vez já a RTP tinha ido e eles tinham dito que não mostravam a cara de ninguém, e depois, entretanto, cara escarrapachada na RTP, não é? Ou na TVI, já não me lembro. E então eles já não queriam que isso voltasse a acontecer, então estavam cheios de medo que nós fizéssemos a mesma coisa. No final, lá conseguimos que nos mostrassem uma das casas que estava a ser ocupada. Claramente que o jornalista conseguiu fazer a entrevista a uma das pessoas que lá estava. A casa em péssimas situações, numa péssima situação, e eu aguardei, porque eles disseram fotografias, agora não. Então eu aguardei e pensei, ou é agora ou nós não vamos sair daqui com fotografias. E então voltei a perguntar a mais outro rapaz, a outro rapaz, e até que alguém disse, eu não me importo, podes-me fotografar sem que me apareça a cara. Aquilo era super escuro. Eu fiz 2 fotos. De repente começou a haver uma confusão enorme, porque havia umas pessoas que ficaram muito chateadas de jornalistas estarem dentro da casa. Nós tivemos de sair no momento, na hora. Há aquelas 2 fotografias. E é assim. E contam a história e não pode haver mais nada. Sim. Ou seja, há muitas coisas em que uma pessoa não é logo diretamente um não
mas Sim, pode escalar de certa forma, nunca se sabe. sim, Eu exato. queria passar agora o microfone ao público, se alguém tiver alguma questão, esteja à vontade. Eu vou olhando assim à volta e vocês também se virem aqui alguém. No podcast, quando fazemos os episódios ao vivo, eu gosto de fazer isso, ter um microfone delante, temos aqui um microfone, é só levantarem a mão, o microfone chega ao pé de vocês. Eu acho que é interessante também poderem participar. Se tiverem alguma questão, temos aqui 3 pessoas com muitas histórias que podem contar, partilhar, por isso estejam à vontade. Alguém tem alguma questão para começar? Não levantem todos ao mesmo tempo, assim é que torna-se mais complicado. Não sei se o Rafael tem. Rafael, logo a jogar, tem. Tem? Ok, eu vou ser. Temos ali um colega. Só por curiosidade, na dificuldade de tirar a fotografia em Marrocos, Está sem som. uma distância focal maior, tipo com zoom, para conseguir sem que as pessoas conseguissem vos ver a tirar as fotografias, se utilizar a técnica e se isso seria útil ou não. Eu acho que não, porque fica, na minha opinião, eu acho que não torna as coisas muito distantes, ou seja, não, utilizando uma 70-200, por exemplo, eu acho que se nota que estamos muito longe e eu acho que se perde muito fazendo isso. Claro que existem determinadas fotografias que funcionam bem assim, não é? Mas assim, fotografia de rua, eu gosto sempre de ter focais mais curtas. Não sei se queres responder. Basicamente, porque é que não se utiliza umas objetivas de grande alcance, por exemplo, uma teleobjetiva, em vez de usar lentes mais grande-angulares, uma standard, por assim dizer, em vez de uma 35, 50, porque não usas, por exemplo, uma 70-200 em alguns trabalhos? Posso só dizer uma coisa, porque Sim. também acho que tem a ver com o respeito, ou seja, eu também quero que as pessoas autorizem, de certa forma, aquela fotografia, não é? Para não estar a fazer as coisas às escondidas, de certa forma. Depende do contexto. Eu tenho as duas formas de abordagem. Quando não quero ser notada, uso a teleobjetiva, mas nesse contexto em específico das tribos, as minhas oportunidades e as minhas abordagens são muito intimistas. Eu, em geral, estou dentro da casa da pessoa e tenho à minha frente. Então, basicamente, é de média para grande angular. Sim. Sim, acho que faz sentido. Falando daquilo que eu vejo do trabalho de muitos colegas, é muito o que o nosso olho também vê, e é aquilo, por exemplo, que também vemos no cinema, queremos estar ali quase na ação, como se nós estivéssemos dentro da sala, da casa, seja o que for, como se estivéssemos ali quase a viver aquele momento, não querendo estar a viver, mas dentro também para sentir, basicamente, o fotógrafo, neste caso as fotógrafas, vocês também querem mostrar aquela realidade que tiveram ali dentro e para as pessoas também sentirem um pouco como é que aquilo é. Exato. Não sei se há alguém com mais alguma questão, entretanto, pode não ser tão técnica, pode ser técnica, o que quiserem, estejam mesmo à vontade, está bem? Olha aqui, mais uma questão aqui à frente, o microfone, se faz favor, não sei se tem ali. E obrigado pela questão, não agradeci, obrigado. Diga? Sim, mas é rápido, é que estamos a gravar também o áudio assim. Acho que não sei se está a funcionar. Não há problema. Agora está. Se calhar primeiro para a Ana Abrão. A Ana, quando vai para fora, esteve no Bangladesh, esteve no Paquistão, pronto, pela Ásia. Agora consegues ouvir? Não. Consegues me ouvir? Não? Pouco. Oi. Ela está. Eu tenho uma voz muito grave, se calhar por isso. Para Ana Abrão, antes de ir para a Ásia. A forma que planeia. Sim. Como é que planeia o trabalho? Isto é, faz uma abordagem. De que forma é que é a metodologia do teu trabalho? Isto é, quando vais para fora, como é que trabalhas o teu projeto? Vais já com algumas ideias e de que forma é que trabalhas essas ideias? Não? Como eu estava a dizer antes, eu não tenho como fazer um gatilho para que as histórias aconteçam. Eu
tenho um olho para oportunidades e tento estar lá para a oportunidade. Então, essas histórias que eu vou contar amanhã, do povo Kalash, eu sabia da existência deles, sabia onde eles moravam, são em 3 vales diferentes de uma montanha, e sabia que é uma comunidade animista. Eu já conheço os animistas porque eu estive no Bornéu, mas eu sabia só linhas gerais. E depois o que eu faço é, uma vez estando lá, estudo o potencial de gerar o trabalho documental e o quanto ele pode ser Portanto, não fazes um trabalho prévio. Hã? Não fazes um trabalho prévio. Não faço um trabalho prévio. Mas trabalhas com o fixer? Se trabalho com fixer. Fixer, no termo literal da palavra, e para quem não conhece, é um guia especializado em fotografia e que tem uma habilidade fora do padrão de conduzir e gerar oportunidades fotográficas. Tá? Um fixer, um verdadeiro fixer, faz a metade do trabalho da fotografia. E esses são raríssimos de se encontrar, e quando se encontra, são extremamente caros. Então, quando eu digo caros, são mesmo caros. Pode ser 100 euros por dia, 200 euros por dia, 300 euros por dia. Então, se vocês pensarem, eu faço viagens de longa duração, eu não consigo ter fixers. Mas já tive a oportunidade de trabalhar com um na Índia que foi fabuloso. Mas não faço o planeamento prévio e estudo o potencial ao longo dos acontecimentos. In loco, portanto. Obrigada, Ana. Essa é uma das razões porque eu continuo a voltar à Ásia, porque em quase todos os países as coisas, desde que nós tenhamos olho para o potencial, as coisas acontece. De um minuto para o outro acontecem. Então é uma questão da pessoa ter agilidade para ver o potencial e estar lá, saber aproveitá-lo. Como de repente eu estou a tomar um pequeno almoço sem saber muito bem como é que vai ser o desenrolar do dia, e alguém me convida para ver um ritual xamã de uma senhora vietnamita numa casa específica no cimo da montanha. Quer ir? As coisas Vão acontecendo. vão acontecendo. Acontecem naturalmente. Obrigada. Para a Ana Brígida, sei que entraste no bairro. Percebi esta manhã pelo Vlad Sokin. Foi com o Vlad que tu entraste no bairro, ou ele apresentou-te o bairro em conversa e tu chegaste lá? Ele disse-me um dia: queres vir comigo? E eu fui. Então foi assim que aconteceu. E lá tivemos os dois naquele dia, e depois o Vlad acho que nunca mais lá voltou, e eu fiquei apegada à história. Sim, mas naturalmente nas tuas histórias tu chegas pelos jornais, uma vez que és fotojornalista, para quem trabalhas, ou individualmente. Este projeto foi individual, não é? Funciona sempre. Conseguiste distanciar-te do jornal para trabalhar este projeto. Este projeto nunca foi para um jornal. Foi apresentado, aconteceu por sim. acaso 3 anos depois, em que eu estava a mostrar outro trabalho ao público, e eu mostrei este trabalho e até lhes disse na altura: isto não está acabado, porque eu nunca considerei aquele trabalho acabado, nem nunca vai estar. Nem nunca vai estar, claro. Mas eles na altura disseram: mas isto poderia ser uma coisa interessante para publicar. Mas eu disse: se for para publicar, eu não quero que isto seja de todo um portfólio, porque é preciso uma jornalista ou um jornalista sério para ir fazer as perguntas certas, porque este trabalho não pode sozinho ser apresentado com imagens, ok? Então isto é uma coisa específica que eu fiz cá, mas agora da forma como as coisas funcionam em fotojornalismo maioritariamente eu sou chamada pela minha pelos clientes pelos jornais que já me conhecem,
eles é que me chamam para eu fazer determinados trabalhos. Trabalhos como este, ou como outros que eu tenho do género, não é? Que são muito mais documentais, porque demoram muito mais tempo, e são feitos por mim, porque eu os quero fazer. Depois, em relação a isso, é outra questão, não é? Sim, a autoria, trabalho de autoria, sim. Financiamento é, em geral, para estes projetos, não sei como Sim. é que a Ana faz, mas para mim é do meu próprio bolso e é assim. Para mim também. Pois Faço, gosto, mas... As duas coisas estão relacionadas, não é? Porque se eu tenho, imagina o povo Kalash, se eu tenho uma entidade, uma empresa, um jornal que me contrata o documentário, a história é completamente diferente, porque eu tenho que ser objetiva, tenho que apresentar o melhor resultado possível, no mínimo de tempo possível. Isso exige planeamento. Eu nunca faria uma coisa dessa sem um devido plano, não é? Mas eu faço, neste momento, trabalhos não financiados e espero fazê-lo até morrer. O fato de não ser trabalhos patrocinados dá-me uma liberdade gostosa, dá-me um prazer enorme de poder fazer a minha medida, a medida deles, do povo, e deixar o fluir natural da história. E isso é fabuloso, traz histórias que eu não teria se estivesse ali a pagar o cliente para ser fotografado. E irias ter também mais limite em termos de tempo, ou seja, a cobertura não ia ser se calhar tão longa, porque isso é que se calhar é o que a Ana se calhar vai tocar também a seguir, a outra Ana, mas sim, para terem noção, quando se trabalha para uma entidade, um jornal, seja o que for, há sempre prazos para cumprir, como é óbvio. Há um padrão e muitas vezes os prazos são muito curtos, para fazer trabalhos destes é quase impossível. Há pessoas que o fazem, mas não é da mesma forma, ou são muito limitados, porque há muitas limitações, como aqui falámos, estar numa semana num sítio ou estar meses ou um ano, seja o que for, é completamente diferente. E infelizmente não há muito investimento, o que é pena, mas não há muito investimento de alguns jornais ou entidades para fazer, para trazer esses apoios, por assim dizer. Mas isso é outra história, não vamos ver esse lado, se calhar um lado assim mais, uma parte mais negativa, mas continua, desculpa. Não, depois ia só dizer em relação à parte da organização, porque não foi essa a pergunta, mas vou só, porque eu planeio muito, então é um bocadinho diferente se calhar da Ana, porque das vezes em que eu, por exemplo, vou dar só 2 exemplos para não estar a ser assim também muito longo, mas quando eu fiz um trabalho sobre minérios de ouro na Mongólia, ok? Eu sabia que tinha um tempo muito específico, que eram 2 meses, e mesmo assim não é tão pouco, não é? Mas eu sei que eu não conseguia ir para a Mongólia sozinha com 21 anos, como é que eu ia tratar das coisas, não é? Então, na altura, que também não estamos a falar de smartphones da forma como, aliás, não existiam. Trabalho comissionado ou não? O quê? Trabalho pago ou não? Não, foi o meu projeto de final de curso na China. Então, naquela altura eu usei o Couchsurfing para encontrar uma professora de inglês para ser ela que me traduzisse e que me conseguisse ajudar a encontrar os mineiros que basicamente eram nómadas no deserto do Gobi, não é? Então estamos a falar, eu não tinha certeza de nada, ou seja, quando eu comprei o bilhete, eu tinha a certeza que alguma senhora me ia esperar e que eu iria pagar um valor muito baixo àquela senhora na Mongólia para ir comigo durante, já não me lembro, da primeira vez que lá fui foram 20 dias para estar comigo à procura desta malda, mas as coisas estavam todas muito organizadas na minha cabeça, em que eu sabia que dia X acontecia isto, dia Y, eu só não tinha a certeza de que ela ia aparecer, mas portanto tinha as coisas organizadas, tipo, por exemplo... Agora, mas outra questão, por exemplo, outra que não é tão planeada, mas nos Estados Unidos também fiz um trabalho sobre asma na habitação social. Aí era uma coisa que eu não sabia de todo o que é que eu ia fazer, sabia que queria fazer um projeto porque eu estava a viver no Bronx e foi uma semana inteira a bater a todas as portas e mais algumas à procura de uma história, não é? Então... há essas duas formas, tipo, acho que organizo, quando faço um trabalho, um projeto meu, acho que organizo o melhor que consigo para ter algumas bases. Claro que as coisas, felizmente, acho que como a Ana disse,
depois uma pessoa estando aberta a que as coisas aconteçam, elas depois acontecem e é espetacular que assim o seja, ou seja, não seja tudo tão fechado dentro de uma caixinha, não é? Mas acho que eu preciso de ter algumas bases mais ou menos certas para conseguir E até para sustentar o trabalho, não é? sustentar o trabalho. Isso basicamente é com o que eu faço todos os dias do jornalismo. Isso é o que me sustenta depois as viagens. Não falo em sustentar, não estou a falar em sustentar em termos financeiros. Sustentar em termos de Sim, dizer, sim, porque eu acho que é na preciso ser. verdade, do trabalho, não é? Eu acho que a Ana tem isso. Termos vontade Eu, se de calhar, fazer o não tenho. trabalho, não é? O quê? Que é Não, e mesmo a parte histórica, a parte de Sim, sim. desenvolvimento, não é? Saberem depois sustentar aquilo que vêm mostrar e fazer-nos refletir sobre os trabalhos, não é? Sim. É Exato. sustentar nesse prisma. Não estava a falar de dinheiro, porque isso Mas é muito também devia difícil, ser, eu sei. porque é uma parte importante. Vamos só passar o microfone lá atrás novamente, se não se importar. Obrigado pelas perguntas. Tenho uma curiosidade, e era para as três. Tem mais prazer a realizar o trabalho ou a visualizar o trabalho feito no fim, olharem para a sua obra? Onde é que sentem mais prazer? Os dois. Não tem dúvidas. O depois é o prolongamento da viagem. Acho que, no meu caso, eu quando abro o Lightroom com as fotografias, aquilo é um álbum de histórias que vem à cabeça e de vivências. Aquilo é olhar e sorrir. Então, antes, depois. Bom, no meu caso, eu também digo que os dois, mas talvez até um motivo particular, porque quando eu conheço, por exemplo, as mulheres do Mais Mulher, são histórias que nos enriquecem muito, são realidades que muitas vezes não têm nada a ver com a minha realidade. E eu aprendo muito com elas e eu acho que em todas as sessões nós terminamos chorando, nos abraçando, enfim, né? Porque é uma exposição multimédia, então além das fotografias tem vídeos também, né? Que foi feito pela Janela Discreta. Então foi muito intenso por conta disso. Então a produção para mim foi super enriquecedora, amei fazer. E o pós, ver isso, me trazerem para cá, para Cantanhede, né? Tipo, para falar, enfim. É muito gratificante para mim, principalmente porque eu faço boudoir há muitos anos, como sabem, né? Pelo meu sotaque, eu sou brasileira. E quando eu comecei a entender o mercado português e comecei a tentar vender o meu trabalho de boudoir, eu lembro que em Lisboa eu fui numa faculdade bem conceituada de fotografia, porque eu comecei a perceber que os fotógrafos precisavam mudar um pouquinho o seu olhar sobre esse trabalho, para não objetificar a mulher, para questão de resgate de autoestima e tal. E eu lembro que o coordenador do curso, isso acho que tem uns 7 anos mais ou menos, falou para mim assim: se algum dia você conseguir trabalhar com isso aqui em Portugal, eu tiro o meu chapéu para você. Então, assim, eu falei isso na inauguração da exposição, quando eu levei umas mulheres quando foi a primeira vez, né, da exposição. Então, para mim é um orgulho tremendo. Todas as vezes que eu vejo uma notícia, quando a gente foi à televisão, disseram para mim que eu nunca ia conseguir fazer isso. Então, assim, hoje eu estou sendo reconhecida por isso, que sempre foi o meu objetivo, o fato de eu não ter desistido. Então, para mim, paga totalmente o trabalho. Então, são motivos diferentes de realizações, né? Tipo, um de crescimento por aprender as coisas e o outro também por conseguir trazer uma reflexão que disseram para mim que eu nunca ia conseguir fazer aqui. Vitória merecida. Mas, difícil, mas foi. Eu sofro de uma angústia, porque eu acho que nenhum destes trabalhos está acabado. Então... És aquela artista que nunca está contente. Triste. Não é à procura do perfeccionismo, que podias estar, querias sempre um bocadinho mais. Acho que o processo é doloroso, porque a maior parte das histórias deste género não são as mais felizes, por assim dizer, não é? sim. E depois porque sabemos, uma pessoa ter neste momento aquele trabalho, por exemplo, aqui exposto, não significa que a realidade acabou ali, ou seja, não... É muito difícil de sentir. Sim. Claro que uma pessoa pensa, quando é publicado, ok, será que se vai falar agora mais sobre o assunto? Será que vai trazer algum tipo de mudança? Isso já antigamente pensava mais que mudava do que hoje em dia. Hoje em dia, mais dificilmente essas coisas acontecem, não é? Mas ainda há sempre aquele bocadinho de esperança que se calhar o jornalismo ainda pode trazer alguma coisa de novo.
de diferente, digo. Então, olhar para o trabalho, obviamente que uma pessoa fica contente de o ver a ser levado a mais pessoas, e agora aqui as pessoas que estão aqui no festival em Cantanhede, não é? Quando saiu no público, quando vai, não sei, quando vai a diferentes... Ups! E claro que isso aí é bom, não é? Mas olho para o trabalho e continuo a achar que está Inacabado. inacabado. Sim. Falta mais. Este e outros do género, não é? Sim. Eu acho que isso também é aquele síndrome do artista, não é síndrome de impostor neste caso, mas é o síndrome de querer sempre a perfeição, ou seja, queres mais porque acreditas que, se calhar, se fizesses um pouco mais, o trabalho era melhor, se calhar se fizesses um pouco mais, chegava a mais pessoas, Pois. era mais relevante, é normal. Acho que sim. Mas cada um é tal coisa, estamos aqui 3 pessoas e cada uma tem a sua versão, o que é super engraçado. E uma coisa que eu gosto muito de dizer, e digo sempre às pessoas que têm como convidadas, é que a fotografia, que falamos mais aqui hoje, é uma área, como outra área das artes, super interessante, porque há diferentes pontos de vista, e não é como esteja certo ou errado, isto é que é a beleza disto tudo. Dá para adaptar, pessoas fazem de formas diferentes, e não é que façam de forma errada, isto é a beleza da arte. Eu acho que é super interessante falarmos sobre isso, e muito obrigado a todos por terem estado aqui e também por terem dado esta oportunidade desta conversa. Sim, temos mais uma questão ali atrás, depois queria também fazer mais uma questão a ti, mas sim, força. Som? Vais cantar agora, para nós. Sim, sabe? Karaoke. Uma coisa que vocês, parece-me, têm em comum, falaram da vossa experiência passada e presente, é o gosto pela arte, sem dúvida, e a coragem. São mulheres corajosas, são pessoas corajosas. E normalmente, quando pensamos em arte e no próximo projeto, esse é que eu gostava de fazer, esse é que um dia hei de fazer, esse é que ainda não tive a oportunidade, a coragem ou meios para fazer. Eu queria saber para cada uma de vocês qual é que é esse projeto para vocês que ainda está, um dia ainda hei de fazer isto. Queres começar? Sem pressão? É só abrir o bloco, fazer assim. São muitas. São muitas. Podemos fazer o contrário, então. Sim. Eu acho que assim, eu sou muito nesse foco da mulher, né? Tipo, e quando me desafiaram lá atrás, dizendo que eu nunca faria, óbvio, né? Eu sou imigrante, né? Começar, e isso fez com que eu, no primeiro momento, fez com que eu duvidasse de que realmente eu fosse conseguir. E no segundo momento eu lembrei de tantas histórias incríveis que eu fotografei lá atrás, que eu pensei, eu não posso deixar de ser uma ferramenta para que essas mulheres sintam-se de uma forma diferente. Então, por conta disso, eu continuei. Então, assim, como eu disse, o Mais Mulher para mim hoje, estar numa exposição, saiu, né, tá indo para outros lugares em Portugal, isso para mim é muito, muito gratificante. Mas eu ainda quero continuar nesse projeto, fazer outras edições, trazer coisas maiores para ele. Inclusive, eu queria muito transformá-lo num programa de televisão. Isso eu tenho falado muito com essa minha amiga Joana, que é minha parceira no projeto da Janela Discreta, que ela faz vídeos. Porque a fotografia, eu achei que nessa edição ela teve muita força, e os vídeos são tão fortes quanto, e eu percebo que muitas pessoas ainda não assistiram. E eu falo assim, meu Deus, os vídeos que me fazem chorar todas as vezes. Tipo, a fotografia, eu vejo a beleza das mulheres sempre. Mas no vídeo além da beleza, porque é um acompanhamento, né, da sessão boudoir, tem as suas histórias em si que, você chora, assim, você se emociona, você lembra de alguém. Então, eu quero muito potencializar esse projeto, que eu também ainda não consegui, mas farei e vou voltar aqui para falar do meu programa de televisão. Dai, Por isso, dai. antes de avançar, só quero mencionar que se quiserem ver os vídeos, basta irem ao pé das imagens, tem um QR Code, abrir a câmera no telemóvel, na parte da fotografia, tocam e abre o vídeo. A pergunta que eu faço é se os vídeos estão públicos, estão no YouTube, eu já vi, Sim. mas pergunto se eles estão públicos ou privados. Não, Estão fechados? Tá público. Sim, porque é uma coisa que a pessoa gosta de ver com a devida atenção, no momento Não, tá público. calmo. Novamente Então, podem pronto, clicar podem e guardar, procurar. ver em casa, descansados no sofá Exato. também. Eu já mandei Chorar para em o privado, público. não, estou a brincar, mas Já está. A pergunta. o trabalho, Ok. desculpa, sem pressão. Voltou. Sim, Ah,
Eu diria que o próximo passo é um processo que, na verdade, eu já comecei, que é de ter a fotografia, mas desprofissionalizar, é fazer um passo atrás e ter a fotografia não profissional e voltar a... Não sei que nome dará isso, porque não é amador e não é profissional, é aqui um meio termo. Porque eu gosto verdadeiramente do que faço. E a pessoa, quando experimenta a liberdade, ela já não quer outra coisa. Né? A liberdade, eu digo muitas vezes, e hei de dizer muitas vezes ainda na minha vida, a liberdade é o meu bem mais precioso. Eu prezo. A liberdade é uma coisa que não é restrito, né? Liberdade é o quê? Poder fazer o que eu quero a hora que eu bem entendo? Não. A liberdade é um conceito muito amplo. Eu sou livre em muitos aspectos e há muitos outros que ainda estou a trabalhar. Mas é o meu bem mais precioso. Então, ter esse meio, que é a fotografia, que é só uma ferramenta, cada uma lida com ela a sua própria forma, não é? E a minha forma, a forma que eu sempre deu muito prazer, a deste momento, que é nessa área da fotografia documental, retratos, dê o nome que quiserem, é altamente preenchedora e me realiza imenso. Morrer amanhã, morro com um sorriso aqui, sinto bem, mesmo bem. Então, eu quero mais. Quero reduzir compromissos e quero reduzir tempos de ecrã. Porque ser fotógrafo, quem sabe, né, quem sabe compreende bem o que eu estou a dizer. Fotografar é bom, mas depois as horas de trabalho atrás e tempo de ecrã é muito grande. E cansa o tempo de ecrã, enjoa ver a vida passar pela janela. Céu azul, céu cinzento, tem nuvens, não tem nuvens, me sempre pela janela, não. Eu quero tempo de rua. E quero liberdade, quero a falta do compromisso, quero fazer projetos não comissionados e que demore 2 meses, que demore 1 ano, 1 mês e 1 semana, demore o tempo que durar. E eu estou lá e vou estar sempre com um sorriso. Acho que então, respondendo a tua pergunta, o meu desejo é ter a fotografia amadora. Ok, obrigado. Para terminar, quero fazer uma Obrigada. pergunta em forma de provocação. Vou começar com a Dai, porque me ensinaste uma coisa que eu queria tocar, que era a parte dos vídeos. Sim. Então a provocação é a seguinte, não é provocação, pronto, estou a usar aqui esta palavra, porque hoje em dia, como nós sabemos, no início falei muito do Instagram, do swipe, estar a ver as imagens, hoje em dia há muito vídeo, cada vez mais consome-se vídeo. Vocês também devem sentir isso no vosso trabalho, também se forem novamente ao Instagram, TikToks, da vida, etc., é tudo muito vídeo. Vocês vêm também incorporar isso no vosso trabalho no futuro? Ou nunca pensaram bem nisso? Já pensaram, mas por aí agora, fotografia? Eu acho que sim, pelo menos para o meu trabalho específico, né? Eu acho que o vídeo e a fotografia, eles são grandes aliados, né? Mas você pergunta sobre eu fazer alguma coisa de vídeo ou para eu divulgar? Ok. Eu gosto muito de vídeo, faço muitos vídeos caseiros, enfim, de retrato, assim, de documentais, né, da minha família. Mas eu tenho um pouco de preocupação de entregar coisas que eu não sei fazer de uma forma profissional. Então, hoje, eu diria que eu não me ofereceria para fazer um vídeo, para entregar, eu faço uma sessão e um vídeo para você, porque eu não sou profissional disso. Às vezes, quando eu faço uns vídeos, eu até mando para essa minha amiga que fez comigo o projeto, a Joana, do Janela Discreta, eu falo assim, olha, eu acho que eu posso trabalhar com isso, brincando, obviamente. No entanto, que no meu trabalho, eu sempre indico o trabalho dela, tipo, o boudoir específico. Sim. Eu falo sobre a sessão, tenho a minha proposta e tal, e falo se a gente quiser fazer, tipo, um trabalho documental, contando sua história e tal, em forma de vídeo, eu entrego, porque ela sabe, tipo, eu sou sensível com a fotografia, ela é sensível com o vídeo, tipo, ela já fez alguns vídeos da minha família, inclusive, que, por exemplo, o batizado da minha filha, que foi o batizado de um aniversário, toda vez que eu vejo eu choro. Tipo, eu não tenho esse talento, então eu acho que eu diria que eu não... E até porque consome muito. Se fotografia já me consome muito, Não imagina a fotografia e vídeo. Tipo, sim. Não vou conseguir
fazer nenhum dos dois com perfeição. Então, eu fico com a fotografia e indico quem sabe fazer vídeo. Eu adoraria. Adoraria. Acho fantástica a área de vídeo criativo. É muito, muito giro mesmo. Eu levo uma GoPro sempre, faço vídeos amadores e tenho muita pena de não ter aquele tempo de focar, deixar o pensamento focar na vertente vídeo, que é diferente, não é? Eu foco na fotografia e no auge do acontecimento. É difícil porque a prioridade vai ser a fotografia e é difícil mudar o registro para fazer vídeo e fazê-lo bem, que acho que os dois ao mesmo tempo não é possível. Mas Sim, a câmera não grava ainda os dois ao mesmo tempo ainda. Eu acho magnífico. Eu já faço há muito tempo. Já diria eu, já para aí há uns 6 anos, que um dos jornais finlandeses com quem eu trabalho me começou a pedir para fazer vídeo e fotografia ao mesmo tempo, ou seja, todas as reportagens que nós fizemos desde então foi sempre terrível, porque fazer fotografias e vídeo ao mesmo tempo é horrível. Sim. Mas pagam só por um profissional, não é? Sim, mas pagam pelos 2 trabalhos. Ah, ok. Um profissional a fazer os 2 serviços, mas pagam os 2 serviços. Eu sempre achei que pagavam só por um. Pagam um serviço, ou seja, não sei se pagariam mais à pessoa de vídeo, não é? Mas pagam um extra pelo vídeo. Mas já há muito tempo, mas vídeos muito mais tipo informativos, ou seja, aquilo que nós estamos habituados desde que apareceu o online, não é? Então são aqueles mini vídeos de 3, 5 minutos, mais ou menos para contar uma reportagem naquele tempo. Portanto, existe um pivô a falar para a câmara, precisamos de B-roll, precisamos de todas estas coisas, fazer as traduções necessárias neste caso, português para finlandês. Que és craque? Que eu sou super craque a fazer isso. Mas ainda agora, por exemplo, também a semana passada assinei um contrato com mais uma agência como freelancer só para fazer vídeo. Então, sim. Porque joguei este tema para terminar, eu sei que estava depois também para falar mais, mas só porque hoje em dia parece que não é que seja obrigatório, mas é sempre bom pelo menos conhecer esse mundo também. Não gosto nada. Sim. É horrível. Isto fica para outra conversa de café. Espero que tenham gostado. Acho que merece uma salva de palmas para terminar. E obrigado a todos.